E... eu não levo jeito mesmo nem pra risada de vilão. Desculpa aí, gente. Então, o episódio de hoje é sobre os piores vilões do cinema. E a gente vai estar discutindo aqui com o nosso convidado, Lucas Stick. Lucas Stick vai quebrar o galho aqui pra gente e vai nos ajudar a definir quais são os vilões mais hábeis em ser vilões do cinema. Acho que é isso. E falar sobre vilões me lembra muito essa história de como a gente conheceu ele. O fatídico dia em que a gente descobriu que tinha um impostor no nosso grupo. Não é mesmo, Troa? É verdade. Tem algum mistério pairando no nosso mundo. Percorríamos pela escuridão pantanosa nas ruínas de um antigo templo feito de ossos. Munidos de tochas e lampiões, avançávamos procurando por vestígios de uma relíquia. A raposa de Lusa, a certa altura, começou a ficar inquieta. Alguém estava ali. Um velho meio corcunda se aproximava apoiado em seu cajado de madeira. Seu nome era Lucas Stick, e ele dizia vir de outro mundo. Buscava por um vilão poderoso que havia escapado e que ele acreditava estar em nosso reino. O velho ainda alertou que este vilão tinha a habilidade de se disfarçar de pessoas e que poderia ser até um de nós. Lusa, desconfiada, questionou: mas quem de nós poderia ser um vilão? Empolgado pela tensão criada, eu não pude deixar de expor a minha opinião. Aqui não existe inocência. Minha música é perigosa. Ser vilão é a nova tendência. O bardo e sua voz majestosa. O meio dragão não aguenta. O bárbaro é tão demente. Mas Lusa, espero que entenda que existe um vilão entre a gente. Quem escuta até duvida que eu possa fazer o mal. E o grupo protesta, o bardo não presta. Isso é mentira! Não provoque minha ira. A nossa audiência terá consciência que o dragão careca tem dono. Eu canto pra vocês notarem e dançarem. O que é, gente? É brincadeira. Sem levar a sério aquilo, todos então ouviram as histórias de Lucas e descobriram que sim, tem muito vilão solto por aí. Aqui é o Tiamat, e hoje eu não vou fazer nenhuma piada de vilão, porque pega mal, né? Que merda, hein? Aí, parabéns. A gente sabe que a piada foi ruim quando não deu pra entender. Se até a piada foi ruim e é de vilão, deu tudo certo, né? Ai, que bosta, hein? Olá, aqui é o Bron, e eu pensei numa piada, mas é que vocês não entenderam. Como assim? Coringa. Nossa, foi tão ruim que foi quase mortal. Tudum. Ai, não. Tá, hoje a temática também é a pior entrada de todas, é isso? Sim, tudo tem que ser ruim hoje. Inclusive esse episódio vai ser ruim. Não. Eu vou ter que mudar a minha, então. Troa, tá querendo enganar aqui. Ai, eu não vou poder participar da gravação. Tu deveria ser host, Luz, inclusive. Que horror.
Oi, aqui é a Lusa e eu quero fazer uma votação com os ouvintes do Dragão Careca que votem quem seria o vilão do Dragão Careca. Antedegemon. Caraca. Nossa, meu Deus. Já passou um tal de Billy, olho furado, sei lá quem. O comentário anterior pode clarificar pra vocês quem é, né? Nossa, não, velho. Não sei não. Tem muita gente ruim aqui no podcast, gente. Escuta aí o episódio de The Boys que tu vê todo o sadismo do Dragão Careca exposto. Tem definições de ruim, né? Tem ruim quando é mal, né? E ruim quando não é bem feito só, né? No caso é os dois, né? Ou os dois, É o né? mal feito, leva o mal mal... Uhum. Ah, mas o mal feito não é, de certa forma, um bom? É que tem um mal Não, com se L e um for mal com U, né? mal Gente, aula de português, tá? A língua portuguesa... E qual é o oposto de mal com um, então, troço? É bom no português aí. Poxa, E agora? é bom. Ah, bom. Tá, ele tá procurando no Google agora pra falar. Aventura... Eu não vou fazer entrada, né? É, tá bom. Pode deixar o Tro falar se ele Ah, é quiser. verdade. Fazer... Faltou. Valeu, falou. Alô, galerinha. Olá, aqui é o Troá. E ainda bem que o critério foi vilões do cinema, porque senão ia ser o primeiro episódio do Dragão Careca a falar sobre política. Ainda bem. Oh, Cara, se não tivesse cinema, eu ia trazer a Nazaré certamente aqui pra minha lista. Mas aí a novela não ia dar certo. E lá vamos nós. Aventureiras e aventureiros, sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. E hoje a gente vai falar sobre os piores ou os melhores, eu não sei como definir exatamente, essa aí. vilões do cinema. O que seria o pior vilão? Quer dizer que ele é um vilão que não tá fazendo bem o trabalho dele? Ou ele é um vilão que tá fazendo muito bem o trabalho dele? Não, tem que ser o melhor, pior vilão. Começar com essa aí já. Tipo, um vilão ruim é quase um cara bom, entendeu? E agora um vilão bom é um cara muito mal. Eu não entendi o que ele falou. Mas aí que tá, se ele for um vilão bom, ele pode ser um vilão bom que daí ele não é um vilão. Pois é, Ai, Criou começou. é um cara neutro, um entendeu? paradoxo. Tipo um cara normal. É um vilão que ele é bom em ser vilão. Eu acho que aí a gente daí consegue sim. chegar. Um veneno bom ou um veneno ruim? O verso é repetido 44 vezes. Olha! Depende Quê? do ponto de vista, Um entendeu? bom veneno é o que mata ou o que não mata? Exatamente. Bah. Um veneno vencido, ele é pior pra matar os bichos ou não, entendeu? Ou ele mata mais? Gente, assim o convidado vai embora? Tá. Deixar a filosofia pro próximo episódio. Não, tô ouvindo aqui, tô pensando no vilão do meu malvado favorito. Ah, Aquele lá que é um bom vilão. é verdade. É. Mas então, já que vocês ouviram essa voz aqui, eu venho aqui apresentar o nosso colega aqui de bancada hoje pra discutir com a gente, o aventureiro aqui, Lucas Stick. Que ele é diretor de teatro, fundador e integrante do coletivo de teatro 68. Ó. Tudo bem, Lucas? Te apresenta aí pra gente, por favor, agora que eu já te apresentei. Olá, pessoal, tudo bem? Então, eu sou o Lucas Stick. Gostei, vou adotar agora como nome artístico. E é um prazer estar conversando com vocês. Eu até pensei em uma piada, né, pra falar sobre um vilão, né, mas a gente já tem o maior vilão, que já é uma piada pronta, que é o Filho do capeta. né, então eu não vou fazer nada. Tá de bom tamanho, assim. Caramba. Na verdade, tem até um que é o que é pra vocês aqui, bem bom. Meu Deus meu. Você sabe qual é o vilão que tá sempre gritando? O vilão que tá Qual? sempre... Pera aí. não sei. Não, me dá um tempo. O vilão que tá sempre gritando. É. É. Não sei. O vilão que tá... Não sei. Qual é? É o Caps Lock. Patético. Boa. Uma piada boa, pelo menos. Bah. Alguém pra salvar essa entrada, né? É. Somos vilões de piadas, teve que vir um herói para salvar as piadas, olha aí. Ele fez o nosso trabalho melhor que a gente mesmo. É. Ah, mas não é muito difícil também, né, Luz? Não vou dar muito mérito. A régua, onde é que tá essa régua? Mas muito bem, aventureiras e aventureiros. Como vocês já viram, o nosso assunto hoje é sobre vilões do cinema, onde a gente vai abordar aqui, cada um vai trazer algumas escolhas que a gente decidiu aqui, que a gente considera os maiores vilões, os piores ou melhores vilões. A gente nunca vai chegar no fim dessa discussão. Pra a gente tentar entrar num consenso aqui e decidir qual deveria ser o melhor em ser vilão. Acho que é isso que eu vou falar pra Cara, não me sempre confundir. para, né? Para, hesita um pouquinho e depois vai.
Mas então, antes da gente começar aqui, eu queria só pedir, ô Lucas, como é que o pessoal faz pra te encontrar aí nesse grande mundo da internet? Essa fibra de magia que conecta os aventureiros. Porra! Meu Deus. Eu vou mudar agora, né, pra adotar o meu novo nome Stick, mas enquanto não me acham, enquanto eu não troco, é Galho Lucas, @Galho Lucas, me acham em qualquer rede social. Tá, e pra achar lá o grupo? O grupo é @coletivo68, por extenso. Mas em numerais ou todas as letrinhas? Não, letrinhas, todas as letrinhas. Já ia botar errado. Ô, Tiamat, sabe o que significa por extenso? Escreve por extenso. 68. Mas é com X ou é com S? Como você é burro? Por extenso. Meu Deus. Tá, mas então, antes da gente começar, então, eu só queria convidar o pessoal, como sempre, a dar uma visitada lá na nossa página do Instagram. Boa. E do Spotify. Eu não posso usar sotaque inglês, senão vou me zoar. Mas tu usou? Instagram e Spotify. Não usei. Instagram. Não falei Instagram, Spotify. falei Instagram. Você não falou Instagram, Instagram. falou Instagram. Estraga. Estragão. Estraga. Mas então é só procurar por Dragão Careca, seja no Spotify, ou no Instagram, ou no Facebook. Eu sei que tem um que não é Dragão Careca Oficial, acho que é no Twitter, né, ô Lusa? No Twitter é dragão_careca. Ah, mas não conseguiram fazer o troço uniforme, né, Não. cara? Que claro. A gente tinha um trabalho, né? Tinha um trabalho pra fazer, não conseguiram fazer Mas direito. ninguém fala com a gente lá no Twitter mesmo, então. Se você tem Twitter, a gente tem Twitter, tá? Nos procure lá e nos siga. Mas falem com a gente no Instagram, porque tem foto. What the fuck? Sei que vai o atrativo disso Isso também. aí. No Twitter também pode ter foto. Ô, Tiamat, eu te disse que isso não era uma patente. Meu Deus, cara, olha o tamanho que isso é por dentro. É muito maior. Caramba, pois é, que coisa maluca. Isso aqui só pode ser fruto de magia. Olha a quantidade de controles que tem aqui, cara. Tá, e tu viu aquela luzona que deu quando eu entrei? Nossa, é uma caixa que ela é maior por dentro. O que é aquilo, Tro? Olha, tem uma mão dentro de um vidro. Caraca. Meu Deus, eu acho que a gente escolheu o pior lugar possível pra se esconder daquelas máquinas que estavam querendo assassinar a gente, cara. Isso também porque... Peraí. Por que tinha uma caixa dentro da floresta? Pois é. Não sei quem foi mais idiota, quem botou essa caixa ou a gente que entrou. Vamos sair daqui, Tá escutando um barulho estranho? Do quê? Pois é, tá silencioso. Eu fiquei tentando ver se tinha algum barulho mesmo. Meu Deus! Que lugar que é isso, esse? cara? Olha lá embaixo. Nossa, não. Não, Tro, outra máquina do eu tempo, Tro. sabia. Olha a gente lá embaixo no pântano. Não. Olha, quando a gente quer procurar um negócio pra voltar no passado, a gente não acha, né? Aí quando não quer... É só dar vontade de cagar e a gente acha. Tu que tá dizendo isso, eu não disse que tava procurando uma patente, mas tudo bem. Mas tem uma coisa estranha. O quê? Olha só, eu não me lembro de andar desse jeito. Aquele Troá tá andando meio estranho. É, por falar em quem tá cagado aí... Ai, olha lá, Troá. Olha lá o terreno onde ia ficar a nossa guilda, já tá com a plaquinha em construção. Boa, Perfeito. pelo jeito deu certo a nossa dica, né? Nossa, parece que eu já tô vendo aquele campo de treinamento bonito, cheio de espantalho, pros arremessadores de churisteta ficar arremessando nos espantalhos. Ai, eu não vejo a hora de ter um monte de balancete, todo mundo se jogando bem louco. Você lembra do segundo andar que a gente entrava lá, não tinha nada, parecia um salão todo vazio? Sim, cara. Na verdade, eram os discípulos de Dona Sônia treinando pra ficarem totalmente imóveis e ninguém detectar eles. Cara, a Dona Sônia, eu vou te dizer uma coisa. É um amor. Nunca vai superar essa paixão, né, Tro? Mas o que eles estão fazendo lá naquele pântano? O que eles vão entrar num pântano? Eu acho que esse foi o dia que a gente tava achando que tinha um vilão entre a gente, não é? Ah, é verdade. E no fim a gente nunca descobriu. É, né? Mas enfim,
vamos aproveitar que a gente voltou no passado e vamos continuar passando a mensagem aqui. Não, claro, agora o troço vai ter uma reviravolta, né? Agora o negócio tá sendo construído, agora vai só pra frente, com certeza. É só o pessoal realmente fazer parte agora que o negócio vai crescer cada vez mais. Não demora, a nossa guilda vai estar gigantesca. Já, eu lembro quando ela chegou no primeiro milhão de... Tá vendo? Espero que essa seja a realidade para ela que a gente tá, né? Senão... Tem uma realidade em 14 milhões. Tem umas que não dão certo, tem umas que dão. Só existe uma realidade em 14 milhões que isso deu certo. Mas enfim, outro, vamos passar a mensagem aí. Como é que o aventureiro que tá escutando a gente aqui por via dessa transmissão de rádio mágica aqui, como é que o aventureiro faz pra conseguir entrar na nossa guilda? Existe um portal que você pode adentrar que se chama padrim.com.br/dragão careca. É verdade. E lá o que ele vai encontrar, Tro? Então, se ele entrar lá, ele vai ter todas as informações que nós já temos, essas informações, só que o pessoal nem sabe ainda, tá pra ser construída. Mas ó, aquele site é do futuro, e o site ele já mostra tudo que as pessoas vão ganhar ao adentrar na nossa guilda. Sim, todos os cargos, todos os prêmios, tesouros e muitas outras informações curiosas. E eu tô sabendo, Tro, que tem várias bonificações que os melhores funcionários do mês lá da guilda, que eles ganham que nem tá descrito lá, como por exemplo, poder entrar no nosso grupo do Telegram pra ver primeiro as artes de capa dos episódios. Sim, rola nude do Tiamat lá também. Isso não. Isso tem que ser um membro muito ser um funcionário do milênio. Além do balancete, né? Mas também entrando lá no nosso grupo, você pode encontrar, além das artes, né? Você pode encontrar os teasers que a gente lança antes. Você pode interagir com todos os membros. E lembrando, pessoal, que quando você for lá, você vai descobrir, e eu já vou falar aqui pra você, que apenas a partir de 5 moedinhas de ouro, 5 reais, 5 pila, você já tá ajudando a gente e já tá participando do negócio. E já tá contribuindo pra que a gente continue fazendo essas nossas aventuras, né? A gente faz todas as quests aí, toda semana a gente tá fazendo uma quest diferente. Nunca ganha um centavo pra fazer, mas se você quiser contribuir e ajudar a gente aí, pra gente ter quests cada vez mais legais, ter melhores histórias pra vir aqui contar pra vocês as nossas aventuras, você pode entrar lá e pode contribuir com a gente, que a gente vai ficar muito grato e muito feliz de ver que tem gente que realmente gosta do nosso projeto e quer que a gente siga nessa jornada. Isso aí é incrível, porque a gente sabe que tem gente que acompanha a gente e essa troca já é uma troca muito prazerosa, mas realmente ter aquele incentivinho que vai fazer a gente ver que a gente tá fazendo um bom trabalho, isso é fundamental e a gente agradece todos aqueles que fizeram um esforcinho pra ajudar a gente nessa. Com certeza, é isso. E qual aí. É o lugar mesmo? É lá no dragãocareca.com. Não é, né? É lá no padrim.com.br/dragão careca. Exatamente, Tiamat. Então tá, fecha essa porta aí antes que a gente caia. Eu tô meio apertado, eu vou ter que fazer isso aqui virar uma patente, porque eu não vi nenhum lugar ali pra jogar detrito, mas vai ter que ter. Eu sei que o troço é grande, mas não vai ter distância suficiente pra tirar isso da minha mente. Por favor, troço. Só um pouquinho, já volto. Que nojo, cara, que absurdo. Mas então, sem mais delongas, vamos começar aqui o nosso episódio sobre os... Não consegue, né? Maiores. Maiores vilões do cinema. Maior é bom. Os maiores vilões do cinema. Mas e se ele for bem pequenininho? Ah, merda! Pior. Para, Lusa, calma, deixa, let it go. O Minimin era um vilão. É um vilinho. Meu Deus. Vilinho. Que porra. Já começou muito ruim esse troço. Mas então eu vou começar aqui trazendo, enquanto eu pensava nessa pauta dos maiores vilões, eu fiz uma sessão de retrocesso aqui, voltei à minha infância pra tentar lembrar do que o pequeno Tiamat tinha medo. E eu vi que não ia ser um parâmetro. O maior podcast do mundo agora, 3 horas. Pô. Eu ia dizer. Vamos lá, Teletubbies. Calma, deixa eu contar a minha história. Não me atrapalha a minha história. Tá, vai. E daí eu lembrei, cara, de um filme que eu assisti há muito tempo. Ele é um filme, na verdade, de 92, do Coppola, que chama-se Drácula de Bram Stoker. It is really of your own will and leave some of the happiness you bring. Count Dracula. I am Drácula.
And I bid you welcome, Mr. Harcourt, to my house. Nossa, vejam que ele já era uma criança, que esse é filme do Coppola. Isso, muito chique, né? Nem sabia que era do Coppola esse filme. Fui saber hoje quando fui pesquisar na pauta. Mas então, esse é um filme que ele traz como vilão o... Não é spoiler, né, gente? É o Drácula. Não é. O Drácula é o vilão do filme. Não me diga. Cara lá que chupa sangue lá. Mas enfim, eu trago aqui então o Conde Drácula desse filme, que é baseado no livro, né, de mesmo nome, onde ele é interpretado pelo Gary Oldman, que pra mim é um dos melhores atores do cinema. Eu gosto muito dos praticamente todos os trabalhos. Ele é um cara velho, né? O velho interpretando o velho, Gary Oldman. Roubou uma piada que eu tinha anotado aqui. Maldito. Check. Ladrão! Então, ele é baseado na história do próprio livro do Drácula, né? Que, basicamente, ele é um amaldiçoado, ele é uma criatura, né? Um vampiro, que tem um lance romântico ali, né? Que ele perde a amada dele, isso entra em todo o conto do Conde Drácula, que ele perde a amada dele, e ele aguarda, e inclusive ele fala, né? Tem um momento do filme que ele fala a seguinte frase: I've crossed oceans of time to find you. English, motherfucker, do you speak it? Então, eu cruzei oceanos de tempo pra te encontrar. Oh my God. Em tradução livre. Exatamente, o que eu falei. Cara, eu queria trazer essa pergunta pra vocês. O que vocês acham? Será que o amor é mal? Eu acho que sim. Não. Ah, tá. Depende do ponto de vista, se ele te faz mal. Ele é totalmente movido por amor, o Conde Drácula, né? Por mais macabro que ele seja. Tanto é que até o penteado do Gary Oldman nesse filme parece um coração. É, exatamente, boa. Vocês já viram o penteado que tem na cabeça do Gary Oldman? Sim, nesse um filme? chapeletão, Parece um coração. Né? Não, ele tem duas pontinhas, assim, uma pra cada lado. Ele parece o cabelo da Marge Simpson, só que dos dois lados. Agora olhando aqui, pra quem não sabe, o Gary Oldman é o Sirius Black, tá? Pra quem não. E, gente... Sim, é o mesmo que faz o Sirius Black. O vilão que eu trouxe é de um filme que é dirigido e produzido pelo Gary Oldman. Tá, mas não é a vez agora, Luz. É a vez do Tiamat. Não, mas eu tô dizendo que eu só vou dizer qual filme é na minha vez. Então, fiquem aí pra descobrir. Tô zoando, tô brincando com a Luz. Sai, troca. Bora! O mocinho desse filme é interpretado pelo Keanu Reeves também, né? Uhum. Ele bem novinho lá, ele antes, eu acho que era até antes dele ficar imortal, Em que ano? Em que ano é isso? Que ano horríveis mesmo. 2020 isso aí, né? Que é horríveis. E daí, cara, o Keanu chega lá, porque eu acho que ele é um vendedor de imóveis, tem uma coisa assim que ele vai meio que vender o castelo, vender em nome do conde, né, pra alguém e tal. Era uma parada assim que ele é convidado via carta pra ir lá e ver, né, o terreno. Vê o terreno lá pra comprar, lá botar umas vacas, uns boi. Então tá. E daí, cara, ele chega lá, cara, é muito engraçado porque o Conde Drácula, ele anda, só que tu vê nitidamente que ele não tá caminhando, então ele tá como se ele estivesse flutuando em cima da pedra, né? No primeiro momento que eu visse aquilo, eu já ia dar meia volta e um abraço, bom final de semana. Uma boa noite pra você. Esse filme, a primeira vez que eu vi ele, cara, eu era, né, menor, né? E realmente ele me causou muito perturbação, assim, aquela figura, assim, dele meio pálido, assim, aquele cabelo, eu não sei, mas realmente é muito bacana, assim, né? Esteticamente, assim, né, pra esse filme na época. Mas por que ele é um vilão? O que ele faz de vilonesco, de ruim? É sempre uma questão de contexto, Primeiro né? que ele é o Ricardão, né? Quê? Ele atrai o Keanu Reeves pro castelo dele pra ir lá dar em cima da esposa dele. Ele é tipo Primeira coisa. um talarico. O Drácula, na verdade, não passa de um grande talarico, né? Mas aí tem a cena que eu queria falar, que tem um momento que o Keanu Reeves olha pela janela, ele já tá no aposento dele lá, que o Conde Drácula hospedou ele, e ele olha pela janela e ele enxerga o Conde Drácula andando como se fosse uma lagartixa na parede do castelo, assim. Glória a Deus. Não sei se vocês assistiram, se lembram dessa cena. Sim. Mas essa cena é muito marcante nesse filme. A gente acabei de ver aqui na Wikipédia que eu li Gary Oldman, mas era Gary Goldman. Poxa, Lusa. A informação precisa. Parabéns. Não piora, não piora o teu lado. Corta aquilo que eu falei. Vai cortar tudo. Claro, não vai, tu sabe disso, né?
Bron, por favor. Não vai dar. É legal a transição desse filme porque, se eu não me engano, não aparece exatamente quando o Drácula mordendo Keanu Reeves e sugando sangue. Mas, assim, é uma coisa mais... Uma proposta mais... A insinuação, né, da coisa, da... Tem até uma parte que o Keanu Reeves tá fazendo a Barbie e ele se corta. E daí o Drácula, ele pega a lâmina quando tá de costa pro Keanu Reeves e ele lambe. Aquela lâmina, assim, que ela... Primeira coisa que tu tem uma aversão à cena, porque parece que ele vai cortar a própria língua lambendo. E depois um certo repúdio, porque ele bate com a língua, ele faz um som meio estranho, assim, de uma criatura se deliciando em alguma coisa muito saborosa, sabe? É meio nojento, assim. E ele meio que causa um transe no Keanu Reeves com as esposas dele lá, pro Keanu Reeves ficar preso numa cama, e ele vai rejuvenescendo. Eu acho que justamente por causa da insinuação do sangue, né? Aquele velho decrépito, ele começa a se tornar um cara mais novo e tal. E no final ele tá bem parecido com o Sirius Black, na verdade, o Bron, como tu comentou. Olha aí, ó. E daí ele faz uma visita à esposa do Keanu Reeves pra tentar reconquistar ela, porque na verdade ela é uma reencarnação da antiga esposa que o Drácula teve, que ele perdeu, né? Antes de se tornar imortal. E eu acho que esse filme explica a imortalidade do Keanu Reeves também, né? Porque já tá com 70 anos, rapaz. Não... Aprendeu com o pai. Eu queria fazer uma pergunta pro nosso convidado, Lucas Stick. O que tu acha que é mais vilão, ô Lucas? O Drácula ou o Edward Cullen? O Edward Cullen, com certeza. Por quê? Porque ele pode cegar alguém com aquele brilho dele. Tá. É um poder a mais, é um plus. Não, mas só pra complementar, eu acho o Drácula de Bram Stoker, ele tem uma aura sensual no filme. Verdade. Que oh my God. Tem uma coisa sexy naquele filme que permeia todo o filme. E quando tu tava comentando da cena dele na parede, né, eu acho que essa é uma das cenas mais marcantes de filmes, assim, de terror e horror. E lembrei também aquela cena do Exorcista, né, que ela desce as escadas, são essas cenas mais... Ah, sim, é muito aterrorizante. Eu vi esse filme há muito tempo atrás e essa cena eu tenho bem viva, né? Agora tu imagina, Lucas, misturar as duas. Ele olha, tá o Conde Drácula na parede do castelo andando que nem a mina do Exorcista lá. E morreu. O crucifixo na mão. Não, tá bom. Só andando, tá bom. Eu desligava a TV e ia fazer outra coisa, né? Não ia dar pra assistir. Esse é o tal do cagão. O famoso cagão. Cara, e ele tem várias coisas que depois, outros filmes, tu enxerga coisas parecidas, como, por exemplo, quando ele levanta do caixão, cara, eu vi direitinho a cena do Darth Vader levantando como Darth Vader, né? Ele não levanta apoiando as mãos, ele levanta como se tivesse realmente uma prancha atrás dele, colocando ele na posição de 90 graus, né? E é a mesma coisa que acontece nos dois filmes, aí eu puxei essa referência louca aí. Ah, tá. Ninguém vai comentar nada a respeito. Tá? Próximo filme. Agora que a gente tá falando aí de uma vilania que alguns falam que tem uma sensualidade, outros julgam que pode ser sanguinária ou não. A temática que eu vou falar agora de vilão é a seguinte. Temos uma família ali, temos um vilão em questão que é alguém que mata seu próprio irmão e, vamos dizer assim, engana o seu sobrinho para assumir o reino. E é claro que eu estou falando de Hamlet, Shakespeare. Não, brincadeira, não estou falando disso, estou falando de Rei Leão. Rei Leão, gente, o filme da Disney de 94. Que é a versão da Disney de Hamlet. Isso. Sim, mas o vilão não é o Rei Leão, né? Porque senão eu assisti o filme errado. Não. Ele se torna um rei um dia, né? Mas não dura muito, né? O único vilão que eu estou falando é Scar. Eu era o primeiro da fila, até que nasceu a Bolinha Peluda. A Bolinha Peluda é meu filho e seu futuro rei. Eu tenho que treinar reverência. O tio ali do Simba. Por que eu trouxe vilão, e se né? for tradução literal, cicatriz. Exato, boa, exatamente. Porque ele tem uma cicatriz no olho. Exatamente. Mais óbvio impossível, né? E se ele fosse um carro, sabe qual carro seria? Nossa. Um Escort. Meu Deus. Aproveita e corta isso da edição. Entendeu? E se ele fosse um ator, sabe qual ator ele seria, ô Bro? Não. Ele seria o Al Pacino. Scarface. E se ele fosse um sapato, sabe qual que ele seria? Não.
Scarpan. Ah, meu Deus. E se ele fosse uma comida, qual que ele seria? Descargou. Vamos voltar, gente. Foco. Meu Deus, eu vou escarpar dessa conversa aqui. Tá ficando ruim. Que bosta. O problema de foco do Dragão Careca é muito grande. É o maior vilão do Dragão Careca. Ô, Lucas, o Lucas tá vendo que eu tô tentando, né, Lucas? Isso aqui é uma porcaria! Bom, o Scar, né, ou seja lá quem o pessoal tá nomeando, apelidando ele ainda, ele vai trazer esse tipo de vilão que vai ser recorrente, como eu falei, né, no Shakespeare, né, não é à toa que eu tô mencionando isso, né, mas em outras obras também que traz essa relação meio familiar, de alguém que trai, alguém mais que se preocupa ali com o seu próprio interesse, de um ego, uma coisa perversa, né. Na Bíblia, inclusive. Ótimo, na Bíblia. Qual é a história basicamente ali do Scar? É simples para pensar, mas se for colocar no papel, tem muita camada ali pra ser discutida sobre o que é ser um vilão, né? O Scar, ele descobre lá que o seu irmão, enfim, vai ter uma herança ali de trono, porque vai surgir um novo herdeiro, né? Que seria o seu filho Simba. E ele vai fazer de tudo pra se aproximar dessa criança que ele não gosta. Visível pra quem tá vendo o filme, né? Que ele não tem a simpatia pela criança, né? Pelo bebê. A gente tá falando de animais, tá, gente? A Disney fala, esse filme, pra quem não sabe, é de leões, tá? É de animais. Mas, enfim, é isso aí. É um desenho pra criança, mas ele é bem pesado, tá, gente? Como é que é o nome do macaco que cuida do Simba? Bah, não me lembro. Tá, pera aí. É o Rafiki. Rafiki, isso. Rafiki. Que levanta aí. Rafiki, eu achei que era outro nome. O Scar, ele trama ali a colocar em perigo, né, esse filho pra ele morrer e ele não herdar, não se tornar o rei, né? Porque ele queria ser o rei. E ele, desde o início, ele se assume que ele não tem poder pra lutar contra um leão que é mais poderoso, porque ele já... A imagem dele é um leão magrelo, ele é aquela coisa ali que parece meio acabada, assim, ele tá meio largado. Mas ele é inteligente, sagaz, e ele desde cedo tenta mostrar isso. Parece um chinelo, velho. E ele vai falar pro Simba pra ir pra um lugar lá perigoso... E nesse lugar perigoso, ele praticamente se coloca em perigo e quase morre. Então tá querendo me dizer que anime é sinônimo de maldade, ô troca? Ué, tu já viu falar do vilão lá do Chapolin, lá o Pouca Tripa, não é? Com tripa seca? Pouca Tripa. Tripa seca. Tripa seca. Aqui é o nome melhor, Tripa Seca, quase nada, alma negra. Mas voltando. E lá vamos nós. E aí, então, ele não consegue fazer com que o Simba morre, e aí o próximo plano dele, ele é muito meticuloso de planejar alguma coisa, e ele planeja, então, a morte do pai do Simba. E acaba fazendo o próprio filho achar que ele teve culpa, e ele foge, e aí, enfim, ele se torna o rei do lugar por um tempo, né? É uma jornada de descoberta, jornada de vingança, reconhecimento, e toda essa coisa pra findar bonitinho, como o Hamlet não finda bonitinho, né, gente? Mas a Disney, ela acaba tentando fazer uma coisa um pouquinho mais leve, mas ainda assim é pesado, né? É um desenho que, se tu for ver, ele é pesado. E o Scar, pra mim, ele representa esse tipo de vilão. Ele tem essa sutileza de uma coisa mais familiar, mas é potente, muito potente. Eu gosto muito dele. Ele é, acho que um dos desenhos melhores, né? É que o Scar é uma drag queen, né? O quê? Ah, é? Eu sou... Por quê? Por quê, Lucas? A cena de canto dele é um show de drag. Sim, gente. Ele é incrível. É verdade. Eu acho uma ótima dublagem, Rei Leão. É o Sérgio Ramos que dubla o Scar, maravilhoso. E assim, em inglês eu acho que é um pouco diferente, mas eu acho que tem essa pegada mesmo, que parece que ele tem aquela coisa de se preparem, aquela coisa meio... Vocês lembram que tem no filme do Hércules, tem um personagem que ele usa tipo uma pele de leão em cima, assim. E ele também é meio drag queen e faz um show, uma coisa, e falam que esse leão parece muito o Scar. É sério? Mas olha só que bizarro, mas isso aí os fãs inventaram e colocaram na internet, que em dublados, tu for ver a cena que ele cai no fogo. Vocês já viram isso? Parece que ele fala, eu sou bicha! Que delícia, cara! Não. Ah, já ouvi falar alguma coisa sobre isso. Mas enfim, o que vocês têm a falar aí sobre o Scar, pra não deixar só eu falando? O Scar, ele tem a alma, ou ele age como a realeza em si, como se ele fosse um rei desde sempre, por ele estar com aquele olhar superior, por subestimar os outros, ele tá sempre com o nariz empinado, sabe? Isso eu sempre achei meio estranho, até quando eu era criança, assim, eu achava estranho ele se comportar com isso, mas ele não sendo o poderoso, sabe? Mas ele sempre ter essa atitude.
Ele é o típico vilão que ele tem os capangas idiotas ali pra ele poder... É tipo aquela discussão que a gente teve num outro episódio lá, que tem pessoas que andam com gente feia pra se destacar. Gente, elegante. E daí ele é o cara que ele... Desculpa, Lucas, a gente chegou a essa discussão horrível em algum momento aí. Ele é aquele vilão que ele... Cara, eu... Assim, até quando eu era criança, assim, ele não é um vilão muito inteligente, porque ele não teve grandes planejamentos ali. Ele é meticuloso, mas eu acho que uma boa parte da meticulosidade dele ali se deve ao fato dele andar com 13 hienas idiotas, né? Os capangas dele são 13 hienas totalmente idiotas. Então ele parece um destaque que ele é muito mais inteligente. São todas as hienas do reino. Sim, mas tem as 3 principais ali, as 3 que falam ali, basicamente, são, mas tem várias. Ali. Mas é muito louco, né? Porque eu assisto o Rei Leão depois de velho, por exemplo, e o Scar, ele lá, né, no universo do Rei Leão, aquilo é uma monarquia, e o Scar e as hienas são que tu pode identificar como a galera mais isolada da periferia, né? Os mais da margem, né? A margem, exatamente. Aí quando tu vê a ascensão deles, assim, de um certo modo, dá uma satisfaçãozinha, não que horror, não tô brincando, porque... Mas é isso, sabe? Tipo, lá os bichinhos tudo bonito, de banho tomado, com cílios grandes, né? A galera mais bonita tá lá usufruindo do reino e eles lá excluídos, né? Undergrounds. Os magricelinhos com cicatriz. Um chega aqui e me diz que anemia é coisa de gente ruim, outro me diz que ser feia é coisa de gente ruim. O que vocês querem, gente? Polemizar o Dragão Careca. Eu acho que o Scar, ele é muito marcante pra muitas pessoas, porque esse filme, acho que pra maioria das nossas gerações ali, foi, tipo, um dos mais marcantes, assim, Rei Leão. E aí ele é, como falaram, aquele clássico vilão de desenho, assim, que quer se vingar, tem uma coisa familiar, ele tem uma mágoa guardada, e, né, influencia o mocinho, e faz o mocinho tomar decisões erradas, né, coisa assim. Sim. E tem um momento que ele acha o Timão e Pumba também, né? Que é quando ele começa a crescer o Simba, no caso. Isso, o Simba, sim. E aí o que acontece com o Scar durante esse tempo? Ele só fica reinando lá, não dá muito Ele enfoque, reina, né? depois que o Simba volta, ele tem essa vingança. Ele não planejava vingança, mas ele acaba descobrindo, né, que foi planejamento ali, ele não foi culpado pela morte do pai, enfim. Ele acaba tendo um duelo com esse tio dele, com o Scar, e acaba matando, né? O Scar meio parecido como foi a morte do pai dele, que ele acaba caindo no precipício e tal, só que no fogo, é uma coisa mais dramática e tal. Mas é basicamente com esse desfecho, né? Ele se torna lá o rei, né? Uma coisa super patriarcal, né? Um desenho com essa pegada, é óbvio, né? Se a gente for parar a pensar. E tem aquela cena super Disney. clássica, né? Que o pai do Simba fica pendurado e o Scar, em vez de ajudar ele, enfia as unhas pra ele soltar e cair, né? Sim, exatamente. É verdade. Tem uma reviravolta ali, né? É o ápice da maldade, né? Na verdade, dele ali, eu acho que é a coisa mais maligna. E ainda depois mostra o Simba chorando com o corpo do pai do lado. Essa eu acho que foi uma das primeiras cenas tristes que a gente entra em contato, quem assiste esse filme quando é criança, né? Porque é uma coisa pesada, mas é um filme infantil, então... Sim. Ele chega e fala assim, olha o que você fez. E ele colocando a culpa no Simba. Isso aí. Ele colocando a culpa no Simba, pra mim, eu acho que é o pior, assim. Ele faz o Simba se sentir culpado pela morte do pai, quando, na verdade, ele planejou tudo, né? E o Simba tentando mover, né? Vai, se mexe, e ele não se mexe. Isso é triste. Isso é muito triste, gente. É triste, gente. Vou chorar. Uma outra coisa que eu gostei muito nesse filme foi a regionalização que eles fizeram, né? Inclusive o Mufasa era gaúcho, né? Não, ele não é... Ele é de Pernambuco, na verdade. What the fuck? O Mufasa. O Mufasa. Tá, desculpa, achei que tu tava falando de Scar. O que tem a ver o Pernambuco? Eu tô muito curioso pra saber por que ele é de Pernambuco. Fala primeiro. Não, o dublador do Scar é de Pernambuco. Tá. Não, eu ia dizer que o Mufasa é gaúcho, né? Porque nasce o filhinho dele, né? A Rafik pergunta, ele vai ter nome? Aí o Mufasa responde, Simba! Que barba. O cara queria fazer uma piada ruim, o outro trouxe uma informação real de qualidade. Tá louco. Que bosta, hein? Então, falando em animações marcantes da infância, né? Eu também trouxe um vilão que marcou a minha infância. É o Rasputin do filme Anastasia. Agora o meu propósito sombrio vai ser cumprido. Finalmente os Romanov vão morrer!
Quem? Bah, eu acho que eu não assisti. Ai, sim. gente. Eu não me lembro. Eu também não. Não é o daquela música lá, Rasputin. Não. Anastácia é uma animação que não é da Disney e fez bastante sucesso. Até muita gente acha que é da Disney, mas não é. É da Fox. E ela é baseada naquela lenda urbana de que a filha do czar russo Nicolau II sobreviveu quando a família toda sim, já vi esse filme. foi morta. Nossa, e eu achando, quando a Lusa falou, achei que a primeira coisa que veio na cabeça... Nossa, eu não sabia que tinha filme do universo expandido do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Gente! Eu tinha Anastácia. Meu Deus. Imagina um filme da Dona Anastácia só dela. E o vilão seria quem? Não sei. A Cuca. Daí é baseada essa lenda urbana, então a mocinha do filme é Anastácia, que seria a filha que sobreviveu à Revolução Russa, que os bolcheviques, né, depois o Lenin assumiu o poder, e nisso se mata a família real ali, né, que fazia a monarquia. E tem uma lenda urbana lá que uma filha sobreviveu, né, e disso foi inspirado esse desenho. Na verdade, ele é bem, assim, a história não é exatamente o que aconteceu, né, até tem críticas por causa disso, mas ele é só inspirado. E o interessante é que o Rasputin também é inspirado num personagem histórico real. And his name is John C. Também se chama Grigori Rasputin, que foi um homem que ele era considerado, assim, um santo e tal, que ajudou esses czar e a esposa, porque o filho deles, que era o único herdeiro do trono, tinha hemofilia. E esse cara curou ele. Então muita gente acreditava que ele era um profeta e que ele tinha um dom, e outros diziam que ele era um charlatão. Inclusive, o Rasputin ele é usado em várias obras, né, também. Por exemplo, Hellboy, se eu não me engano, o primeiro ou o segundo filme, também tem o Rasputin lá, que ele é um ocultista, né, que ele usa magia, digamos assim, pra fazer coisas, necromancia e tal. Tem um filme antigo também, talvez o Lucas vai lembrar, é até preto e branco, um filme que tem um cara que é tipo o personagem do Rasputin, assim, não lembro quem é o cara, acho que é do cinema soviético, não lembro quem é que é, mas é igual a figura do Rasputin, esqueci o nome agora. O Rasputin, ele é um personagem russo bem conhecido, eu acho, né, eu acho que deve ter até algo a ver com alguma mitologia. Ele foi bem Rússia, marcante na história russa, porque ele estava bem nesse final da monarquia, ele ficou nessa última era monárquica, e ele conseguiu se infiltrar e ser muito influente ali na família real e entre as pessoas da monarquia. E ele foi uma pessoa que por muitos era considerado um charlatão, assim, mas a czarina, sei lá, ela acreditava muito nele, então, apesar de ter essas críticas, ela protegia ele. E aí dizem que ele influenciava por baixo dos panos e tal. E também porque dizem que ele curou esse menino que era o herdeiro do trono. No final não teve trono pra herdar, né? Mas então no filme ele faz um pacto, né? E vende a alma dele pra forças obscuras pra destruir a família real russa, por vingança, assim. E daí joga uma maldição sobre eles e daí dá a entender que tem essa revolução por causa da maldição, só que sobrevive a menina, que é a Anastácia. E ela se perde, vai parar no orfanato, ninguém sabe que é ela. Então ele fica perseguindo ela pra tentar matar ela, que é a última herdeira. E aí, mas é bem, assim, assustador, porque ele é todo também bizarro, parece anêmico. Ó, temos um padrão já, ó. Ele tem a pele toda, tipo, cinza, e ele vê... Quando ele faz esse pacto e vende a alma dele, ele vira meio que um morto-vivo, assim, tipo, a cabeça dele sai, gira, tipo, tem umas cenas bizarras, assim. Porque é como se ele entrasse numa outra dimensão, assim, dessas forças obscuras. E aí tem horas que ele passa por umas coisas bizarras e tal. E ele também, como no filme do Rei Leão, ele também tem um companheirinho, né, que é tipo um... É um morcego albino, eu acho. Enfim. Um demônio. Que, tipo, acompanha ele e tal. Ser humaninho. É um bichinho, assim. Eu não lembro o nome agora. Parece um morcego albino agora. Eu nunca tinha pensado exatamente o que ele era. Mas, enfim. E é bem assustador, assim, a figura dele. E daí ele persegue essa mocinha, que é a Anastácia, do filme e tal. E é como se ele, tipo, fizesse as coisas desse outro plano, que é um lugar meio, sei lá, demoníaco e tal. E ele vai passando, né, de uma dimensão pra outra. Umas coisas meio estranhas. Que também, se a gente for parar pra pensar, é estranho pra um filme infantil ou... né? Sim, eles quiserem incorporar, né, um pouco dessa lenda do Rasputin. Ele tem isso. barba no desenho? Sim, ele tem uma barba. Ele é todo tipo esquelético, tem as bochechas pra dentro e tal.
Eu tenho essa impressão de que desenhos mais antigos, eles têm uma pegada que acaba tendo uma camada adulta. Hoje em dia parece que nas animações elas... Posso estar falando bobagem, mas eu tenho a sensação que elas são mais voltadas pra criança, assim. A maioria, pelo menos. Não sei se faz sentido. Não parece. Dizem que os anos 90 as coisas eram meio loucas na TV, né? Então, entra nisso também. Mas tem uma cena assim que ele, tipo, perde o olho dele cai fora, daí o bonequinho, o bichinho verdade. Esse vai, tipo, catar o olho dele e enfia de volta no olho, que é uma coisa bem, meio gore, assim, né? Sei lá. Mas eles não tinham cuidado também, né? Eu acho que não tinha esse cuidado tão forte com... Porque eu lembro da Convenção das Bruxas. A Convenção das Bruxas me Nossa, traumatizou. Sim, esse filme é muito bom, mas é... Também... A Angélica Houston virando aquele animal, sei lá, você nem descreve. E agora vai ter um remake, né? Mas sei lá, não confio em remake. Bem lembrado. Esse filme, inclusive, só um parênteses aqui, ele traz um outro padrão de vilão que é a calvície, né? O vilão, geralmente, ele é careca. Eu gosto bastante dela, tô aprendendo a conviver com ela e tá tudo de boa. Eu disse quem vai ser o vilão do dragão careca, né? É verdade. O dragão careca. Quem é o dragão careca. É verdade. Sim. Para continuar então nas animações, eu trouxe aqui uma vilã também da Disney, do filme A Nova Onda do Imperador dos anos 2000, que é a Isma. Então me conta de novo, qual é o seu parentesco com o Pátia? Eu sou a tia-avó do primo do irmão da concunhada da mulher do tio-avô dele. Boa. Eu sou uma pessoa kit, né? Então eu gosto de uma coisa extravagante, assim. Sim. E a Isma, que nem o Scar, é uma drag queen, né? Sim. Ela é uma drag queen, é magra e careca também, né? Como a gente viu no padrão. Atlética. Super atlética. E eu acho que vilão também tem que ter uma coisa marcante. Ela é uma vilã carismática, né? Que ela usa do humor, não, talvez não intencional, mas é uma coisa que me pega bastante o humor, assim. Então eu já me identifico muito com ela. Que ótimo. Gosto do guarda-roupa. Vilã. Guarda-roupa. Me identifico muito com ela, com o guarda-roupa, o espectro de cores maravilhoso que ela usa. Ela é uma personagem muito boa. Mas mais do que isso, eu acho que também ela é uma representação, assim, fazendo comparações com os dias de hoje, ela é uma pessoa super inteligente, uma cientista governada por um burro, né? No caso, o Cusco, o imperador Cusco, uma pessoa totalmente idiota que governa aquele povo, e ela é uma cientista renomada e super elegante, tendo que se submeter a uma pessoa estúpida. A vida imitando a arte aí. Então eu já me identifico de cara com ela. Exatamente. Te identifico com a pessoa estúpida. Vai morrer. Mas tem uma cena muito marcante dela que ela arranca os cílios, sei lá, uma coisa assim, ou mexe nos cílios, que eu lembro muito dessa cena. Não, ela tá sempre piscando com aqueles cílios. Ela se desmonta, né? Tipo, tira toda, né, a maquiagem e tal, de drag. Eu adoro aquela cena que ela vai pular corda pra falar com um cara lá. Exato, ela é uma personagem que carrega o humor junto, assim, e eu acho isso um fator de identificação muito forte, assim, com os vilões, ainda mais da Disney, assim. Sabe que eu sempre que eu olhava pra ela, pro desenho dela, sabe quem é que ela me lembra? Quem? A Fernanda Montenegro. Meu Deus! Nossa! O que tem a ver? Não parece? Se tivesse um live action, a Fernanda Montenegro ia ser perfeita pra ser Isma, não seria? Não. Mas eu acho que ela parece mais com a Marieta Severo. Eu acho que ela parece mais com a Marieta Severo, que foi quem dublou ela. Elas são muito parecidas. Acho que a Fernanda Montenegro é outra, hein? Não sei se... Sim, a Marieta Severo é a Dona Nenê, né, no caso. Isso. A Dona Nenê que dublou ela no Brasil. É muito parecido. Cara, e uma outra inspiração que lembra muito ela é a própria Cruella, né? Do 101 Dálmatas. Eu ia falar isso. Sim. Ela podia ser feita, inclusive, por aquela atriz lá do 101 Dálmatas. A pessoa que fez a voz dela, acho que no filme original foi a Eartha Kitt, fez a Mulher Gata primeiro, eu acho. Sim. Aparentemente, os filmes adoravam colocar umas drags, assim, e não falar que era drag pra, né, não ferir a família tradicional. Disney, a Úrsula, né? E até a própria Cruella. Exato. A Cruella também, O Hades não é meio assim também? O Hades também. Mas é que o Hades, ele não é drag, né? Porque ele não chega a colocar uma vestimenta que eu lembro. Mas as atitudes eu me lembro que era bem espalhafatoso. 2000 anos depois. Gente, é da Pequena Sereia. Nossa.
É? Sim, a Úrsula. A Úrsula. Ela foi inspirada numa drag queen chamada Divine. Olha só. Olha aí, não sabia. Faz uns filmes gore também, assim, uns filmes... Ela fez um Pink Flamingos. Ah, é verdade. Que é, assim, ó, a coisa mais bizarra que eu vi na minha vida. Não assistam esse filme. Esse filme é muito bizarro. Tu sabe que automaticamente as pessoas nesse momento, todos os aventureiros aí da vasta terra Dragão Careca estão procurando no Google nesse momento, né? Você acabou de gerar um efeito inverso. Gente, o Jafar também é meio drag. Sim, vários. É verdade. A Malévola. O próprio gênio, o gênio da lâmpada lá do Aladdin. É verdade. Também. Eu não sei como é que é em inglês a dublagem, mas a dublagem brasileira, eles dão uma carregada, né? O Guilherme Briggs dá uma entonação muito forte pros personagens. É que eu acho que são bem, assim, dramáticos e tem comportamentos bem marcantes e fazem caras e bocas e tal, daí isso... São personagens bem expressivos, né? Uhum. Eles têm toda uma expressão, caricatos, né? Caricatos e expressivos, né? Sim, mas muito boa. A Isma realmente é uma antagonista muito boa da Disney. Uhum. Tu tava falando aquela hora do Scar, que ele tinha basicamente uma certa inveja, né? Do Mufasa ali, e eu tenho aqui o meu filme pra falar de um vilão, ele não tinha um só desses pecados capitais, ele tinha 7. Eu vi você com a caixa. O que é que tem na caixa? Porque eu invejo a sua vida normal. Abaixa essa arma, Mills. Parece que inveja é o meu pecado. Não, o que tem na caixa? Mills. O que tem na maldita Mills. Caixa? Ele acabou de dizer. Mentira! Você é um mentiroso! Cala a boca! Olha aí. Pecados capitais. 7 pecados. É. Ah, eu quase botei na minha lista esse rapaz aí. Mas rapaz, quem é esse rapaz? Acho que ele é um Zé Ninguém, né? Esse cara aí é uma caixinha de surpresas. Tudo aí. Já largando no final. Como é que é o nome dele? Foi colocado como John Doe. Mas John Doe seria o Zé Ninguém. É o que colocam esse John Doe nas lápides. Quando a pessoa não tem família, não sabe de onde que vem, eles colocam John Doe só pra ter um nome, entendeu? Como se fosse um nome padrão lá. Sim. Eles acabavam chamando. Então, basicamente, por que ele é um vilão? O que ele faz de vilonesco? Ele quer fazer um chamado divino lá que ele recebeu. Então, ele quer provar para as pessoas que elas cometem os 7 erros. Os 7 pecados capitais. 7 erros. Ele fica entregando panfleto, leva todo mundo encontra os 7 erros. Todo mundo pode encontrar os 7 erros, todo mundo é capaz disso. Então ele quer comprovar, porque ele recebeu um chamado divino, com que ele fosse o mensageiro disso, de dizer que as pessoas cometem esses erros capitais aí, e ele quer provar isso de alguma maneira, né? Então ele faz. Tá certo ele. A powerful Sith you will become. E primeiramente, né, a história é contada através do Morgan Freeman e do Brad Pitt. Morgan Freeman é o Somerset e o Brad Pitt é o Miles nesse filme, onde que o Morgan Freeman ele já é um cara mais experiente, já tá se aposentando, já faltou exatamente 7 dias para se aposentar, e eles têm 7 dias para resolver uma série de assassinatos. O primeiro deles acontece com o Dagula, onde é um cara que é posto para comer até sua morte. Como ele, como a mãe dele que eu conheci também, como a Vânia, que é sua mulher, como o Damião. Ele come tanto que ele morre. Esse foi um dos crimes, né? E é onde eles viram o segundo crime, que era a cobiça, que é um advogado, acabou sendo morto no meio de um monte de livros e tal, porque ele queria sempre dinheiro, mais dinheiro, até a carne dele foi tirada das entranhas ali, colocada naquela balança da justiça, sabe? Caramba. Pra representar isso. Então eles viram, teve um crime de gula, um crime de cobiça, então provavelmente vão ter outros 5 crimes aí que tem a ver com os 7 pecados, né? E dentro disso eles também descobrem o próximo, que é da preguiça, que é onde um cara que ele fica 1 ano, até eles descobrirem isso, eles seguem uma série de pistas ali e tal, em todos os crimes. O cara ficou 1 ano preso na cama, onde ele era alimentado só por uma sonda, e ele não fazia mais nada, ficava o tempo todo preso na cama ali durante 1 ano, acabou morrendo assim. E depois eles descobrem da Luxúria, que é uma prostituta, ela foi morta com uma faca, tipo uma baioneta que ele projetou no corpo de um rapaz, e o cara foi lá e fez o processo ali, matou a prostituta assim. O quê? O quê? De lado, mas eu acho que eu não quero entender. Melhor não entender. O Bron se arrependeu no meio da frase. Todos esses crimes foram feitos por esse John Doe, que eles acabam descobrindo, né? Que eles vão pegando pistas até chegando nesses últimos, né? O da vaidade também era uma modelo, onde ele dilacerou toda a cara da modelo, matando ela. Tá, e daí faltam 2, né? Esses 2, eles estão descobrindo, faltam poucos dias ali, acho que é no último dia até exatamente, pra fechar o 7, né? Onde o Somerset, o Morgan Freeman ia se aposentar. E o John Doe pega e entra na delegacia falando assim, olha só, sou eu, tô aqui
aqui, todo cheio de sangue, assim. Só eu tenho os 2 corpos que faltam. Vocês podem me levar até o endereço tal, que é lá onde vão estar os 2 corpos. O cara pega e se entrega, assim. Essa parte no filme, todo o trama é eles tentando chegar até o cara. E o cara pega e se entrega livremente, assim, na delegacia. Vai dar merda, vai dar merda. E tá, daí eles vão lá, vai o Brad Pitt levando, e o Morgan Freeman levam eles até um lugar X lá. E eles ficam... Um deserto, se eu não me engano. Exatamente, num deserto. Eles ficam esperando uma van, onde que aquela van traz uma caixa. Eu acho que tu não precisa revelar exatamente, né? Mas a van traz uma caixa e por causa dessa caixa é cometido ali o crime que vai exemplificar o pecado da avareza, se eu não me engano, né? O do orgulho. É, da inveja e também o da ira, porque são 2. Isso. É, essa caixa, ela acaba fazendo esses 2 últimos pecados capitais acontecerem. Sim. O filme é muito bom, ele é todo sombrio, a cidade tá sempre chovendo, e o Brad Pitt, o Miles, ele tem essa esperança, ele é mais ou menos o contrário do Somerset, porque ele tem toda uma esperança, ele veio de outra cidade, ele tá ali querendo tal, e o Somerset ele já é mais reservado, ele já sabe mais da vida, ele já tem toda essa experiência, né? É, e por que o John Doe, ele seria um grande vilão, alguma coisa? Justamente pelo que acontece nesse filme, que eu não vou contar agora. E se você quiser saber, olha o filme que é muito bom. É, realmente, esse filme é muito tenso, cara. Porque no final ele tem um plot twist que, cara, tu não consegue imaginar o que é, assim, tu só acompanhando o filme sem ler em nenhum lugar, sem ter nenhuma referência. Tu não consegue imaginar o que vai ser esses 2 últimos pecados, assim. E, cara, é muito tenso, velho. É um negócio muito pesado que acontece, assim. E tu te coloca muito na pele de um dos assassinos, que é, na verdade, já tô entregando que é mais de um assassino, né? Mas te coloca na pele do assassino ali, e tu fica do lado dele e tu compreende por que ele tá fazendo aquilo, e tu concorda, e tu talvez faria a mesma coisa se estivesse no lugar dele, né? Poxa. É justamente essa questão. O filme, ele é mais ou menos, ele trabalha toda essa parte filosófica do ser humano e de cometer os pecados capitais e o que seria exatamente isso. E essa parte é justamente isso, né? Pra com que se conclua toda essa ideia, é colocada à prova ali a decisão. E é assim, ó, em todos os crimes, é meio que colocado isso. Eu acho massa que o Bron trouxe aqui também, ele abriu um leque, né, que a gente vem falando de vilões já trazendo, né, essas metáforas, ou algum vilão mais pitoresco, né, de um desenho animado, mesmo que seja inspiração ou não, né, que nem no a gente tá falando de fantasia, mas eu acho que o Bron, ele abre um leque aí que é mais do gênero da psicopatia mesmo, né, como alguém que teria uma frieza, um objetivo de elaborar e, né, não ter uma empatia suficiente pra poder construir toda essa cena de crime e tal. Eu acho que já entra num outro tipo de vilão que é bem interessante falar, né, dessa profundidade do que pode ser alguém se tornar um vilão, uma pessoa ruim pra sociedade, né, enfim. É muito bacana isso. Essa pegada aí que o Bron abre. Quer dizer, não é bacana ser psicopata, tá, gente? Eu não me interpretem errado. Serial killers existem, né? E a gente vê que tem casos por aí, até quem gosta de acompanhar true crime. Tu tá de brinquedo aí de mim, cara? Tem vários podcasts e a gente vê que, tipo, essas coisas acontecem, sabe? Então são vilões que, querendo ou não, estão mais próximos da realidade. É que essa questão do vilão ela é um pouco complexa, porque tu pode ser um vilão, tu ser taxado como vilão porque tu faz coisas que são melhores pra ti, né? Tu vai querer, sei lá, tem diversos exemplos assim de vilões que acabam se tornando porque eles acham que aquilo ali tá sendo correto na ética interna, aquilo ali é correto, mas agora não, agora tem um vilão que ele quer o mal, ele quer destruir, normalmente mais em história e quadrinho, né, que acaba colocando isso em filmes de heróis, filmes mais lúdicos assim, essa questão do ser mal por ser mal, querer destruir. E agora tem o outro lado que é tu ter um objetivo e tudo mais. É que assim, na verdade, o psicopata ele não tem aquele freio social de saber que aquilo ali não pesa, e não é porque ele acha que é certo, é porque não tem peso mesmo emocional pra qualquer medida. Ele simplesmente ele age às vezes por impulso, mas isso é mais do sociopata, que é um pouquinho diferente do psicopata, né? Mas o psicopata, ele constrói toda a própria realidade dele ali, baseada, obviamente, sem esse freio que a gente tem, entendeu? Não faz sentido, não é nem um peso que ele vai ter ou não de, machucar alguém, de fazer isso, porque ele não tem sentimento pras pessoas, entendeu? É mais ou menos nesse sentido que a psicologia vai tentar explicar, né? Não, eu tava pensando, porque realmente, né, se tu parar pra pensar na vida real, um vilão, teoricamente, é que se colocaria em oposição ao querer do mocinho, né? E que na vida real isso não existe, né? Tipo, nem todos somos
uma coisa só, né? Então, provavelmente nós já fomos vilões de alguma pessoa, né? Sim, com certeza. E aí também, do que o Troá tava falando, né, sobre esses vilões que na lógica interna deles, o que eles estão fazendo é uma coisa boa, eu lembrei do Thanos também, né? Sim, Que é esse vilão que na lógica interna dele, o que ele tava fazendo é uma coisa que é melhorar, enfim, pra todo mundo, né? E os métodos... Thanos é o maior herói de todos. Ele realmente tinha uma ideologia ali que ele acreditava ser correta, assim, e daí eu sempre penso assim... que faz sentido, né, se tu parar pra pensar. É, até uma coisa meio pesada, mas eu sempre pensava, tipo, aqueles caras que são homem-bomba e tal. Pra quem acredita na ideologia dele, eles são heróis, coisa assim. Mas pra quem eles causam aquilo, eles são terroristas e tal. Mas, de um ponto de vista, eles são considerados heróis, né? Lembrando que nunca é bom matar as pessoas, né, por um objetivo qualquer, mas... Verdade. Olha, eu não sei, eu nunca matei, então por não nenhum posso objetivo, dizer. Eu acho, na verdade. Né? Meu Deus. E já que o Bron tocou em Seven aí, eu vou trazer não 7, mas 1000. Fala 300. Que é o T-1000. Call to John. I know this hurts. Call John. Meu Deus. Que é o vilão do segundo filme do Exterminador do Futuro, né? Que todo mundo acha, quer dizer... Muitas pessoas acreditam que esse filme seria o primeiro, que o Exterminador do Futuro começa ali, mas não. Tem um filme anterior onde o Arnold Schwarzenegger, ele é o vilão. E nessa ele volta como mocinho. Isso explica algumas coisas do filme, como, por exemplo, quando a Sarah Connor vê ele, ela entra em pânico e tenta fugir, porque ela é uma continuação, né, do primeiro Exterminador do Futuro, onde o modelo, o T-100 lá, se eu não me engano, o E-100, que é o Arnold Schwarzenegger, no primeiro filme ele era um vilão. Então foi outro modelo igual que foi enviado, só que dessa vez pra proteger o John Connor e a Sarah Connor, né? Então esse filme, não sei se vocês lembram, cara, eu tinha muito medo desse bicho, porque basicamente ele é o cara que inventou a palavra resiliência, né? Porque o cara não desiste por nada. Sabe? Se você procurar na internet, naquelas frases que tem, aquelas frases motivacionais, aí tem sempre aquela que trabalha enquanto os outros dormem, vai realizar o que os outros sempre quiserem. No fundo é o T-1000 que escreveu aquilo ali. Ele é basicamente um surfista prateado, sem prancha ali, que ele pode se disfarçar de qualquer pessoa, pode fazer lâminas dos braços, não tem um pingo de emoção, porque ele é uma máquina, né? Ele é tipo um dito do inferno. Se tu for associar Pokémon, né? Se transforma em qualquer coisa e não morre por nada, né? Tu pode congelar ele, que ele não morre, ele só tem uma fraqueza. Né? Vocês lembram do T-1000? Não sei vocês, mas o meu lema é durma enquanto eles trabalham. Isso. Isso explica muita coisa. Eu acho que não me marcou. Aí, ó, falando que a gente tava falando de vilões relacionados a Drag Queen, ó, tá aí um transformista. Meu Deus. Sempre preciso. Eu não me lembro direito, é o que morre lá quando cai na lava, não é? Errou! É o ciborgue de metal líquido, que ele leva tiro de tudo quanto é jeito, abre um monte de buraco nele e ele se reconstrói depois. Eu particularmente não sou fã desse mundo aí de Exterminador do Futuro, dos filmes, já vi todos. Não é o que me atrai, mas eu reconheço muito como criou um nicho bem legal aí pra esse estilo de filme e tal, é bem massa. Eu tô pesquisando aqui, né, e lembrando dele visualmente, eu acho que o interessante é que ele parece um humano normal, mas aí quando ele é atacado, ou tu tenta matar ele ou se livrar dele, tu vê que ele tem, tipo, umas coisas que é impossível de matar ele, basicamente. Sim. Ele é interpretado pelo Robert Patrick, lá nos seus anos de ouro, era praticamente um adolescente, recém-saído da adolescência ali. E ele gosta de vestir a roupa de um policial, né, porque foi o primeiro humano dessa época que ele viu ali, ele associou, diferente do Arnold Schwarzenegger, que tem que roubar as roupas, ele simplesmente bate o olho e se transforma, né, naquilo ali. E, cara, é muito tenso. Eu lembro que tem uma cena que o John Connor, ele liga pra casa, pros pais adotivos, porque a mãe dele tá presa, né, a mãe biológica, e ele liga pros pais adotivos e ele pergunta, como é que tá as coisas aí e tal, ele fala alguma coisa assim, e daí tá o pai adotivo dele e a mãe adotiva dele conversando e tal, tá tudo bem e tal. Ele, mas tô ouvindo o barulho do cachorro, por que o cachorro tá gritando tanto e tal? E aí o cara começa a falar alguma coisa no telefone, tipo, xingando alguma coisa, e aí a mãe
A mãe adotiva dele, ela só olha pro cara e só ouve um barulho de alguma coisa batendo no armário. E, tipo, ela já era o T-1000 e ela simplesmente transformou o braço numa daquelas lâminas gigantes com ponta lá e matou o cara na hora ali, né? E daí o Arnold Schwarzenegger, ele pergunta pro John Connor qual que é o nome do cachorro. E daí o John Connor fala e ele faz a voz, porque ele também é um ciborgue, ele faz a voz do John Connor no telefone e pergunta um nome diferente. Ah, como é que tá como é que tá o Trovão? Ela, o Trovão tá tudo bem, ele só tá acudindo um pouco. E daí ele só olha pro John Connor e fala, seus pais adotivos já estão mortos. Nossa. E, cara, muito tenso, tá ligado? Porque realmente tá, tipo, já deu. E ele é um bicho imparável, ele tem várias cenas de perseguição, porque esse é um filme de ação, né? Tem uma cena que ele pega se eu não me engano, um caminhão, um guincho, uma coisa assim pra ir atrás, e ele começa a saltar, e ele salta de um carro no outro, ele transforma os braços em tipo de umas chapas, como se fossem uns braços de alicate pra tentar se pendurar. É muito tenso, cara, porque o bicho é meio que imparável, assim, não tem nenhum armamento, pode explodir ele que ele volta, sabe? Ele se reconstrói, porque ele é basicamente feito de água, né? E até entra naquele episódio que o Bron falou que se transformar em água era muito inútil. Olha a força que tem o cara se transformar em água. Sim. Acho que a criação desse tipo de vilão fantástico aí, que é imparável e tal, que foi bem nessa pegada que o filme apresentou já no primeiro, né, e tal. Enfim, é aquele tipo de ameaça alienígena, né, vamos dizer assim, que surge aí nessa época. Esse filme é de 91, né? Esse filme é de 91, do James Cameron, inclusive. Tá certo, então. Que teve muitos filmes ali nessa época que tava tentando já fazer filmes da virada do século, né, de filmes mais futurísticos, assim, tentando vislumbrar esse tipo de ambiente que era pós ali os anos 80, aquele pós-punk ali, daquela pegada. E ele apresenta essa estética bem peculiar desse filme. É um tipo de vilão muito preto e branco, né? Ele não tem tons de cinza porque ele é uma máquina, né? É, vamos dizer assim, né? A frieza e tal. Mas ele também acaba fazendo essa própria analogia do psicopata também, né? Da pessoa imparável, a pessoa que tem um objetivo ali cegamente, não se preocupa, não tem sentimento e tal. Que é essa coisa, né? Sim. Mas enfim, é uma boa ideia de vilão mesmo. Acho que foi bem diferente, é outro leque mesmo. O Bron abriu um outro leque. Tu já tá falando de um vilão alienígena, né? Eu acho que também seria uma outra pegada mesmo. Como é bonita essa história. Já que estamos falando de personagens que seguem os seus objetivos cegamente, não demonstrando tanto sentimento. Vamos falar ainda dessa coisa de mais pro lado da psicopatia, sobre uma profundidade aí do que seria se tornar um vilão. E eu vou falar de um cara aí chamado Kevin, porque nós precisamos falar sobre Kevin. Brincadeirinha. O nome do personagem que eu vou falar se chama Kevin mesmo. Do filme, precisamos falar sobre Kevin. Did you say mommy? No. Shouldn't he be talking by now? I wouldn't worry about it. Ball? No. He's just a boy. Just a sweet little boy. Um filme de 2011. Bom, qual é a ideia do filme? Vamos começar falando o seguinte. Ele não é um filme de vilão, estritamente falando, né? Mas ele tem essa pegada de construção de uma identidade vilã. O que isso significa? Ele não se apresenta como um vilão. O filme não é vendido como isso. Ele vai falar de uma realidade muito terrível, que infelizmente aconteceu e acontece. Ele também é magro, Tro? Ele é. Por acaso ele é. Vou saber. Até porque se fosse gordo aí seria o Kevin Bacon, né? Ai, meu Deus. Não, esse é o Kevin Khachaturian. Bom, existe uma família que teve um filho que não foi planejado. E a mãe teve essa relação ali do parto, de não querer botar a criança pra fora do parto, de conter ela na barriga e tal. Uma coisa meio simbólica ali, mas enfim. E aí surgiu uma criança que ela não sabia cuidar, ela tentava forçar uma identidade de mãe. E é uma coisa meio estranha, porque o filme cria essas estranhezas de uma criança que não gosta da própria mãe e de uma mãe que também demonstra não gostar do próprio filho. E aí tu acompanha o crescimento dessa criança, inclusive, tem um livro que é bem interessante. Exatamente, também. É baseado no livro, né, de 2003, é de mesmo nome. O filme, ele tem essa pegada de apresentar essa relação familiar, meio estranha, mostrada num tempo também que não é linear, né? Frequentemente tá mostrando um futuro, frequentemente tá mostrando ali um presente, um passado, enfim, mistura as linhas de tempo, mas desde o início tu sabe que aconteceu alguma coisa tenebrosa envolvendo ali a mãe, a família, que condena ela e torna ela uma pessoa depressiva, uma pessoa muito amargurada, uma pessoa triste. E o filme é extremamente pesado. O filme é incrível porque ele é extremamente violento, sem mostrar violência, estritamente. E por que eu falo que eu venho trazer ele como um vilão? Porque vai se construir ali essa identidade de uma pessoa completamente psicopata, que é alguém que vai causar muita tristeza, muita dor, muita morte, muita dor pra muita gente.
ele vai desde cedo treinar, mexer com arcos, o pai dele treina ele. Enfim, o filme se apresenta de uma forma que tu não imagina que esse tipo de coisa vai acontecer, mas ele acaba culminando, então, num grande atentado a uma escola, né? Fictício, no caso, né? Mas, enfim, qualquer semelhança não é mera coincidência. De alguém que mata várias pessoas dentro de uma escola, simplesmente porque quer. E o filme conta a história dessa criança aí que se tornou esse adulto, né? Esse adulto não, porque ele faz isso com 16 anos. Que é bizarro, né? Mas o que eu quero questionar aqui é o que é essa relação de se tornar um vilão? O Bron acabou falando disso. Seria alguém que nasce já com essa predisposição a ter esse lado psicopata? Ou alguém que é criado dessa forma? Ou alguém que acaba criando objetivos? Ou uma doença? Enfim, o que vocês acham que na maioria das vezes, trazendo pro plano real, né? De pessoas da vilania real que a gente tem no mundo, né? O que vocês acham que pode ser? Aliás, vocês viram esse filme? Não vi. Sim. Eu fico pensando que se tu fosse criado pela Tilda Swinton, né, provavelmente a chance de ser um psicopata era grande. Gente, a Tilda Swinton é maravilhosa, atriz maravilhosa, nesse filme ela tá incrível. Eu não vou falar tanto porque o foco não é ela, o foco é no vilão, né? Mas ela pode ser considerada vilã, né? Mas enfim, o filme ele tem um fechamento bem estranho, meio aberto. É um filme muito bom, vale muito a pena ver, fica indicação também. Eu acho que esse filme, o mais louco dele é porque é isso, né? É as coincidências com o mundo real, né? Isso. Que a gente vê esses atentados nos Estados Unidos e até no Brasil, né? Essas pessoas que entram em escolas e fazem umas chacinas loucas, assim. O quão fundamental uma criança, independente de nascer num berço ali onde existem pais e mães, né, convencional, vamos pensar assim, mas pessoas que criam ela, que colocam ela dentro da sociedade com amor, com educação e tal, o quão isso pode influenciar, sim, o crescimento, a formação da identidade, da personalidade de uma criança. Existe, claro, predisposição genética das pessoas, enfim, mas o quão isso, né, o berço da pessoa ali, o seio familiar, gera caráteres e gera perspectivas de vida e tal. Então nesse filme fica muito evidente, por exemplo, a criança tá com 10 mais anos de idade, usa fralda, faz cocô na fralda só pra mãe limpar, porque eu acho que é a única forma que ele tem da mãe demonstrar um contato de carinho, que é pegar ele e botar numa mesa pra trocar a fralda dele. É isso que ele tem de carinho da mãe. Então ele faz questão de fazer isso o tempo inteiro. E é bizarro, tem uma hora que ela pega, joga ele na parede e ele quebra o braço. Sabe? E aí tu fica... Caramba! Muito... Atualmente, eu acho que eu saiba, se considera que é uma combinação, né? Tem o negócio da predisposição genética, mas óbvio que tem muito isso da criação de traumas que a pessoa passa na infância, ou até, nesse caso, é uma relação que se cria, né, desde antes dele nascer, inclusive, né? Entre ele e a mãe dele. Tem duas coisas aí sobre isso do vilão. Tem esses vilões, por exemplo, esse do filme, ele tem uma questão psicológica muito importante, ele provavelmente tem algum distúrbio, que a gente não sabe exatamente qual é, né, mas que se formou aí. E também a gente tem vilões na vida que são simplesmente, eu acho que é mais uma construção social do que a gente, tipo, como a gente vê, assim, estupradores e tal, tem muita coisa, a gente, não, essas pessoas, elas, óbvio que o que elas fazem são uma loucura, mas eles não são loucos, eles têm consciência de que eles estão fazendo isso e que eles estão machucando uma pessoa e estão fazendo isso porque eles querem, não é assim, ele é louco, ele não tem noção do que ele tá fazendo. Pessoas que causam esse tipo disso, ou outras crueldades, eles sabem muito bem o que eles estão fazendo, né? Nem sempre é um distúrbio mental que a pessoa tem. Então, tem esses dois lados, eu acho, assim, né? Tem o lado do distúrbio mental de uma pessoa que criou um transtorno, né? Exato. Não, eu queria comentar é que talvez o meio potencializa, assim, alguns traços, mas eu acho também que é isso que a Luz estava falando, que é importante também a gente não justificar, né? Não colocar sempre como um desvio de caráter, alguma coisa, porque muitas vezes eles têm total consciência. Nem sempre a maldade é loucura, às vezes ela é feita muito bem pensada e com um objetivo muito específico, assim, tipo, de fazer o mal, né? E quando a pessoa tem um distúrbio e sofre de uma coisa assim que foi a vida inteira, daí é outro caso, a pessoa cresceu com aquilo e acabou naquela situação que provavelmente ele se sentia sem saída, assim, pra ser um adolescente que entra numa escola e mata os colegas ou quem convive com ele, né? Raramente o mal, ele é uma propriedade, é uma sombra que sempre existiu na vida de alguém. Podem acontecer casos, mas geralmente esses casos são mais relacionados a algum distúrbio, alguma coisa assim. Geralmente o mal, o que torna a pessoa maligna ou não, ele é uma construção, né? Ele é uma coisa que é ao longo do tempo, ao longo das experiências e das interações que aquela pessoa teve com o meio dela, que acabam moldando essa maldade, né? E é muito relativo, assim, porque tem maldades que são menores e tem maldades que são maiores, por exemplo, que a gente enxerga, né? Por exemplo, sei lá, o cara... nem tem um exemplo pra dizer assim, então deixa assim mesmo. Falou pouco, falou bonito. Falei pouco, falei nada.
É que aí a gente pensa, e claro, quando a gente vai olhar para situações reais, tem muitas questões que envolvem isso, né? Até eu posso já fazer um link pro meu personagem, que também se chama Kevin, que é o Kevin do filme Fragmentado. Kill me. Kill me. Wait. No. Don't do that. He can't handle reality. Olha, esse é o melhor link. O nome, mas no caso também ele sofre de distúrbio mental, né? E também é causado por um trauma, né? Porque ele sofre da transtorno dissociativo. Transtorno de múltipla personalidade. Esse é o nome mais antigo agora, eles chamam mais de transtorno dissociativo de personalidade. Que na maioria dos casos é causado por um trauma, normalmente abuso infantil durante a infância, e a pessoa, ela basicamente cria essas identidades pra fugir da realidade dela. Ela cria novas realidades e vive nessas realidades, né? E ela vai criando ao torno da vida. E eu acho que esse filme também é esse caso. É uma criança que sofreu traumas e ela acaba, quando adulta, causando, né, um mal pra outras. Então, nesse caso é o Kevin, que uma das personalidades dele, a do Kevin mesmo, sequestra 3 adolescentes e mantém elas em cativeiro. E aí, durante o filme, tu vai lidando com todas as personalidades dele, e o que dá a entender ali é que 2 dessas personalidades fizeram um pacto, né, com um demônio, uma coisa assim. É você, Satanás? Então, Beast. Com a besta, isso, fizeram adoração à besta. Peraí, vamos por partes. Não, aí é outro filme, aí é Estripador. Não, é que fragmentaram, entendeu? Essa era a piadinha. Meu Deus! Não! Então, nesse caso, o vilão não é o Kevin, só no caso do Fragmentado, é todas as personalidades dele tem um lado, uma coisa que vai causando um mal, ou no caso um bem, porque tem ali personalidades que são ruins e boas, né? E também ninguém é ruim ou bom, como Stick falou. A gente também tem essa visão que é, no fundo, a gente, uma visão maniqueísta, né? De estar classificando bem e mal, luz, trevas e tal. Mas existe uma infinidade de coisas entre isso e a gente acaba tentando colocar nos esportes separados, né? Mas é bem complicado, a gente tá avaliando as perspectivas pra saber se uma coisa é, no fundo tem questão de cultura, questão cultural, né? Mas a gente acaba tendo essa visão maniqueísta, gente. Maniqueísmo, tá, gente? E eu acho esse vilão assustador, assim, porque ele é muito imprevisível, né? No caso, tu não sabe qual é a personalidade que vai aparecer ali, então... é muito massa, né? Quando aparece, assim, na hora, assim, as personalidades. Sim, e esse ator foi muito bem, porque muito ele consegue... sutil, né? A mudança, muito sutil. Ele conseguiu atuar como 23 pessoas diferentes e muito bem, sabe? Então São 24, a direção... na verdade, é 24. O James McAvoy é uma coisa incrível, porque tem a cena, eu acho que ele tá com a psicóloga, eu acho, que a câmera não sai do rosto dele e ele vai transitando. Sim. E aí E tu tem uma percebe, parte que ele é uma personalidade fingindo que é outra. What the fuck? Sim. E aquilo é muito bizarro, louco. bizarro. Mostra muito as adolescentes ali tentando escapar e tal. E elas, tipo, não sabem o que fazer, porque... E elas também têm que meio que aprender a lidar com os diferentes personagens ali. Fazer esse personagem no D&D, a gente faz um personagem... Rola um D20 aí pra saber qual é que tu vai interpretar agora. Meu Deus, imagina. Já interpretei uma coisa parecida, né, Troa? Mas era só 2, era fraquinho. Não, e eu só queria trazer a atenção de vocês pra um ponto muito importante aqui. O personagem, ele é magro e careca, né? Outra aí. Vocês viram que tem um padrão aí visual. Não, tá mais do que confirmado aqui, né? E então é tipo, eu acho que o que mais assusta é isso, tu não saber o que vai acontecer e fica essa tensão o tempo inteiro. Que personalidade que vai vir agora, o que ela vai fazer, como ela vai tratar a situação. Ele não chega a mostrar todas as 24, né? Ele deve mostrar umas 10, 12. Até porque tu não consegue te apegar a todas as 24 pra entender o que é uma, o que é outra ao longo do filme, né? Tem umas 3 que prevalecem, se eu não me engano, é uma senhora, é um gurizinho. Uma criança. E todas elas estão em um pacto pra invocar o que seria um demônio, né? Que na verdade é uma outra personalidade que é a besta, né? Isso. Que é uma personalidade que se alimenta de carne humana e tal. Que aparece também, né? Pra provar que nem todo vilão é careca, eu vou falar de um, que é o Anton Chigurh, que eu vou chamar de Toninho, que é mais fácil. Bom, eu preciso saber o que estamos decidindo aqui. Você tem que escolher. Eu não posso escolher por você. Não seria justo. Eu não apostei nada. Você apostou sim.
Está apostando a sua vida inteira, só não sabia disso. Olha. Maravilhoso. O Torinho de Onde os Fracos Não Tem Vez. Baita filme. Eu quase peguei esse, hein? Pra mim também esse foi o filme que me marcou muito, né? Tanto porque, como eu sou ator, né? E o Javier Bardem deu um show, ganhou inclusive o Oscar por esse filme. E ele me marcou muito profundamente porque ele é um vilão, eu acho que traz, assim, na composição muitas coisas de vários outros, né? Tem essa coisa da máquina, de uma pessoa que tá lá, que é totalmente fria. Cabelo do Beisola. O cabelo do Beisola maravilhoso, que já faz muito caríssima lá. Toque especial. Tá tudo na grande família. O personagem nem pisca, né? Ele é incrível, assim. E aí eu acho que ele tem uma aura também que é uma coisa um pouco misteriosa, que tu não sabe do passado dele, tu não sabe da onde que ele vem, tu não tem muitas informações sobre ele. Ele é o exterminador do futuro também, né? Sair matando. Ele exatamente. Mas ele é quase uma máquina. Um sopro na cabeça. Exato, e eu acho muito incrível essa arma dele, que é aquelas que usam pra matar gado, né? Com ar comprimido. Exato. Caramba. E aí também tu faz essa coisa, tipo, porque pra ele as outras pessoas, né, são inferiores a ele, né? Que quase são animais, são pessoas que... Não, isso aí é a minha interpretação, né? Não tô falando que é isso, porque eu não sei. Sim, ele se prostra como superior. É uma boa interpretação. E subentende. Exato, ele... Até quando ele tá naquele... Acho que ele chega no motel, que ele conversa com o senhorzinho, né? Que ele joga moeda pra saber se vai matar ou não. E aí quando ele fala que ele herdou aquele lá da esposa dele, e ele dá uma tossidinha, assim, né? Quase com uma tossida de desprezo, né? E aquilo eu acho ele... até um pensamento meio nazista, né? Se achar superior ao resto da raça humana, assim. Muitas vezes o vilão, ele é criado por uma direção e uma atuação muito boa, né? Que fazem toda a diferença. Até a gente falou isso bastante no filme Coringa, né? O coisa lá, atuou muito bem. Joaquim Fênix. E que fez toda a diferença no filme. E esse é um caso desses. E eu acho que no Fragmentado também é um caso desse. A diferença é muita pra te conseguir, assim, não necessariamente cativar pra um vilão, né? Mas, ou odiar, ou amar que seja. Mas tu ter essa convicção, ter essa aproximação ali com o personagem é por causa do ator, trabalho de direção, trabalho papel de ator ali, que com certeza quando faz a diferença é o grande peso da obra. Um abraço aí pro Heath Ledger. Descanse e paz. Deus o tenha. Tá, ô Lucas, então a gente abre uma exceção aí no nosso consenso de vilão, né, de padrão de vilão, que ou o vilão é careca e magro, ou ele é um Beatle. Não, vocês não estão sabendo. O Javier Bardem, ele não é careca, mas ele conseguiu careca de ouro. Olha aí. Homem pelado, dourado. Falando em estátua aí, né, que nem o Troá falou aí, o homem, né? Estátua! Esse meu vilão, no final, ele fica meio que transformado em estátua ali, né? Fica totalmente parado, fica congelado, olha aí, ó. Poxa, aí sim. Que é o grande Jack Torrance. Here's Johnny! O famoso... maluco do machado. Sabia que no livro ele morre queimado e não congelado? Sim, exatamente. Quando tá a ponto. Tu sabia que a pessoa que morre congelada, ela morre queimada? Sim, ela sente quando tu ficar queimando, congelando ali, tu sente queimado. Tá pegando eu já fogo. tomei uma queimadura de gelo, é horrível. Não, então ele morre queimado de qualquer forma. É quase Game of Thrones, né? Gelo e fogo. E ele é um vilão muito diferente do convencional, né? Porque geralmente os convencionais, eles se escondem no escuro e matam no escuro. E esse não, é tudo no iluminado, né? Aí, ó. Pô, hoje eu tô inspirado. Gente, desculpa, mas esse filme aí é o tipo de filme pra te gostar do vilão, porque, por favor, né, a protagonista do filme não tem misericórdia que salve, né? Não, e sem falar que ele é feito pelo Jack Nicholson, né? O querido Jack Nicholson. Só existe ele no filme. Não, vai ter o Bedroom. Ele é Tilda Swinton, né? Já tem cara de psicopata. Gente, ai não, a Tilda Swinton tá maravilhosa, gente. Já olha vem ela com a cara como pronta. o ancião lá, o Anjo Gabriel do Constantine, maravilhosa. Pra mim, o protagonista é o... é a criança, não é a mulher? O hotel. Que o Troá falou que a protagonista não é... O hotel. O protagonista é o hotel. Não deixa de ser. Cara, por que eu acho ele um vilão, tá? Claro, ele é um vilão. Now the world don't move to the beat of this
Aí é que tá. Ele tem toda uma construção do vilão nesse filme, né? Pode ser considerar o que é o vilão, não sei o que, tá, ele foi, provavelmente, dependendo da interpretação ali, mas ele foi meio que incorporado pelo hotel, né? O hotel fez com que ele fizesse isso. Então, a gente vê, a princípio, o nosso herói ali, o nosso personagem principal se tornar o vilão aos poucos ali, né? Cara, essa cena é muito icônica, assim, até poderia tirar um dos melhores vilões, maiores vilões ali, que nem o Tiamat falou no começo. Porque nem o Troá falou ali do cara que bota a cara ali, que quebra com o machado, né? E fica aquela cara de psicopata ali, de maluco, olhando pra mulher, aterrorizando ela, lá gritando e coisas, protegendo. Essa cena é bem icônica. Eu acho isso uma sacanagem, um monte de referência e premiação que a gente tem, porque o Jack Nicholson faz uma cara de maluco ali. Não, é só cara normal. Segunda-feira. É a cara normal, ele não tá fazendo nenhum esforço extra. Gente, esses dias eu tava vendo, tem um filme de faroeste meio antigo que o Jack Nicholson faz também, tipo, no início da carreira dele, ele é bem novinho, é muito estranho ver. O Estranho Noninho. Não é esse, é mais antigo. Tem um índio lá. Esse filme, ele basicamente ele se torna o vilão por uma... Isso é interpretação, na real, né? Mas é pelo hotel querendo com que ele mate as pessoas. Então o hotel, ele tem toda aquela simbologia. É que ele escreve, né? Ele acaba se tornando, né? Pelo que ele escreve também. O hotel vai fazendo sugestão em cima dele, né? Vai sugerindo ele aos poucos a ele se coagir a se tornar um assassino, né? Sim, isso na real é o pensamento dele, é o crescimento da psicopatia ou da possessão, dependendo do ponto de vista, né? Uhum. Isso é toda essa construção no cérebro dele. Então, aquela parte toda do garçom, ele falando que precisa, não é dar um trato, ele falou, precisam ser educadas. A mulher e o filho dele, pois estão muito mal criados. E sendo que o cara tinha pego e matado os filhos dele lá. Então, ele acaba acontecendo na mente dele toda essa construção pra isso. E, basicamente, ele conta a história dele querendo ir pra um hotel, ficar mais reservado um tempo e tal. E esse hotel acaba deixando ele louco, querendo matar a família dele. Então, fica esse resumo aí do filme, sem contar demais detalhes. Resumiu bem pra Fica aí esse resumo, tchau. É isso aí. E nunca mais vai ir no corredor sem ficar com medo de ver aquelas crianças. Gente. As menininhas. Maldita. De mão dada. Ou a véia na banheira também. Eu tinha muito medo, porque eu já morei num... Mas por que tu não tem medo, Tiamat? Mas eu já morei num prédio que tinha um corredor parecido com aquele, velho. Achei que tu ia dizer que tu morou num hotel. Num hotel que falava comigo. Mas então, gente, pra gente concluir aqui o nosso episódio, já que a gente falou de tantas coisas ruins, tantos personagens ruins, né, na verdade, eu queria propor aqui pro pessoal da gente montar, então, um vilão pro universo aí do dragão, cara. Exatamente, Troá. Utilizando os elementos de todos os vilões que a gente levantou aqui. Bom, com certeza ele vai ser magro e careca. Vai ser magro e careca. Já anuncio que esse vilão vai estar na nossa capa do episódio, hein? Então vamos caprichar nesse vilão. Ele tem que ter a peruca do Bensola. Gente, não, ele tem que ser um... Ele é careca, mas ele usa uma peruca do Bensola. Vai ser magro como a Dona Nenê. Uma drag com um perucão daquele, caramba. Ele pode ser um ex-monge carequista, né? Porque daí ele é careca e daí ele só bota a peruca por cima. Caramba, cara. Não, vamos pensar na motivação desse vilão. Vamos começar pela motivação dele, depois a gente pensa na estética. Tá. O que ele quer? Ele quer recuperar o táxi roubado dele. Que merda, hein? Tipo, não, o universo tá no careca, gente. Carrara táxi. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver. O que esse vilão quer? Uma coisa inusitada aí, vamos lá. Ele quer ter amigos, mas ele é muito chato e ninguém gosta dele. Caraca, velho. O vilão é só um cara que quer ter amigos. Mas já tem o Tiamat já. É o Tiamat. Que triste, tá ligado? Não, eu vou dizer o seguinte. Esse vilão, ele quer reconquistar uma família. Na verdade, ele quer uma grande família. Tomar o lugar. Gente, é o Bensola. Ele quer tomar o posto de um rei, porque ele é apaixonado pela rainha e ao mesmo tempo ele tem delírios de poder. Só que pra isso, ele tem que matar muita gente. 7 pessoas. Porra! Tudo isso? Gente... É muita gente, né? É muita gente. Depende, né? Ele tem um machado igual do... Boa, ele tem um machado. E ele tem personalidade múltipla e uma é uma drag. É verdade, uma personalidade é uma drag. E ele tem uma cicatriz no olho. E barba. E é careca. Gente, deixa eu pegar os outros. E anêmico. Cinzento, ele é cinza.
Gente, pera aí, então tá. Ah, e sabe como é que é o nome dele? João Ninguém. Ou fulano de tal. João Ninguém, fulano de tal. Caramba. Com uma capa de Drácula, de vampiro. E ele flutua, né? Ele anda flutuando. Ele é meio mão de vaca, o nome dele é João Não Dou. Que vai. Perfeito. João Não Dou. Porque ele é mão de vaca, ele quer poder, ele quer riqueza e não quer dividir com ninguém. O plano dele podia ser se transformar em outras pessoas. Olha! Ah, sim. Porque uma drag usa prótese, ela se pinta, se transforma em qualquer pessoa. Uma drag com, tipo, vários personagens diferentes. Exatamente. E daí quando ele se transforma em outro personagem, ele se transforma literalmente em outro personagem. Porque ele bota peruca, ele bota roupa. Faz a montação. E se esse vilão está entre nós daqui do Dragão Careca, a gente não sabe? E se a Dona Sônia é esse vilão? Não. Coitada da Dona Sônia, sempre ajudou a gente. Será? Ele tem que ter uma roupa assim, meio do Drácula, meio avermelhada, assim. Sim, sabe? a capinha do Batman, do coisa. O Bron falou da capa do Drácula. Obrigado aí, tropa. Eu não ouvi. Eu não ouvi. Como quase tudo que o Bron fala, não. Mas não aí dou que bola. tá, né, meu? Por mais que ele seja um vilão, ele tem duas fraquezas. Uma deles é que todas as vítimas dele, ele tem que matar no claro. Porque daí é iluminado. Meu Deus. E a gente tem que ilustrar o passado dele, né? E eu já vou trazer um passado. Ele era, pra trazer também a parte do T-1000, ele no passado ele era um carro, porque ele é um Transformer, e agora ele é uma pessoa. Sabe por que ele era um carro e agora ele é uma pessoa? Por quê? Porque ele é o Scar. Eu achei que ia dizer que ele ia se transformar na Rita Cadillac. Aqui é Troá, o Bardo, e eu quero agradecer a sua visita. Encerramos aqui mais uma aventura. Convido você agora a nos encontrar em outros mundos. É só entrar em dragãocareca.com e descobrir. No YouTube, Spotify e Instagram, busque por Dragão Careca. Até a próxima!